Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora falar do Timão porque cadê o anúncio do Dorival? Vou te explicar essa situação e a preparação para esse confronto diante do Flamengo que pode ter novidades na escalação. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. Tá todo mundo esperando pelo anúncio do Dorival, eu também. Estou em contato com algumas pessoas que me dizem que tem que esperar, né? Toda a formalização contratual, mas não tem como entrar água nesse chope, tá? Isso que eu queria tranquilizar vocês. O Dorival Júnior estará no Maracanã neste domingo, no grande confronto, no clássico das multidões entre Flamengo e Corinthians, às 4 da tarde no Maracanã. Aquele jogo típico de Campeonato Brasileiro, né? As duas maiores torcidas, o maior estádio, o estádio mais icônico, o horário ideal para a prática do futebol, mas o Corinthians ainda sem técnico, né? Isso é o ponto negativo. Mas ele estará lá, presente, num dos camarotes, para acompanhar a partida do seu novo clube, contra o seu ex-clube, inclusive. Mas o Dorival começa a trabalhar efetivamente como técnico a partir de segunda-feira. E os advogados, eles estão ainda formalizando, né, todo o contrato para que haja assinatura de contrato. Mas já há o acordo, já há o acerto, então não tem muito como ser diferente. E é por isso que não ocorre um anúncio oficial. Pode ser até que durante o domingo a gente tenha um anúncio também. Eu esperava pelo sábado, domingo não aconteceu, ou então o clube vai deixar para segunda-feira mesmo, né, quando ele estiver presente no CT Joaquim Grava, daqui a pouco pode ser até já apresentado para a torcida, para a imprensa, já faça a sua entrevista coletiva, já responda as primeiras perguntas, né? O Dorival deve estrear na quarta-feira no Novo Horizontino, em Novo Horizontino, né, diante do Novo Horizontino, fora de casa, contra essa equipe pela terceira fase da Copa do Brasil, jogo de ida, quarta-feira, dia 30, deve ser a estreia do Dorival, então ele vai ter 2 treinamentos, né, segunda e terça, para já estrear na quarta, mas vai acompanhar o time diante do Flamengo neste domingo no Maracanã. Bom, o time que será comandado pelo Orlando Ribeiro, que tem 2 jogos e 2 vitórias, mesmo que de maneiras distintas, né? Contra o Sport, o time criou muitas chances no primeiro tempo, acabou tomando um gol, virou a partida através do Memphis, né? E conseguiu 2-1. Campeonato Brasileiro, e depois na Sul-Americana com a colaboração do Félix Torres, né, sendo expulso aos 15 minutos, e o time tendo que reagir, tendo que se desgastar, tendo que se esforçar para vencer um jogo e continuar vivo na Copa Sul-Americana, venceu por 1-0 e agora tem esse compromisso pelo Campeonato Brasileiro. Tem uma tendência de mudança que é justamente na defesa. O Félix Torres ele não está suspenso, né? Ele foi expulso na Sul-Americana. Ele vai ter que cumprir suspensão na competição internacional e no Campeonato Brasileiro ele está à disposição. Mas vamos lá, né? O ideal seria que você já atirasse até no sentido de preservação, porque não há a menor condição. O grande problema é que os outros zagueiros também não estão dando conta do recado. Mas vamos lá, né? Jogo grande, dá mais uma chance para o André Ramalho, ao lado do Gustavo Henrique, para ter uma zaga pelo menos experiente, pelo menos uma zaga mais técnica. O André Ramalho, tecnicamente falando, é bom jogador. Ele só não começou 2025, né? Inexplicavelmente. Não sei se é uma questão de calendário, já falei com vocês a respeito disso, né? Sei lá, o cara ficou 10 anos na Europa, né? Pode ser que quando ele chega aqui no segundo semestre, ele estava voando ano passado, né? E de repente vira o ano e a coisa dá uma balançada, assim, o André Ramalho não consegue se firmar, teve alguns problemas, alguns desconfortos e tal, ele acabou jogando no sacrifício em alguns jogos, mas, poxa vida, eu tenho ainda expectativa sobre ele, porque não é possível que a gente tenha se enganado tanto. Então o André Ramalho, eu faria pelo menos essa troca, né, no lugar do Félix Torres, porque nada pode ser pior do que o Félix Torres vencendo, né? Depois tem alguma outra possibilidade no meio campo, né? No meio para frente. Porque assim, você vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo, notadamente, tem a sua qualidade no meio, através de jogadores como o Gerson, a Arrascaeta está jogando mais próximo do gol, está com muita liberdade, né? Se recuperou fisicamente. Você tem o Eric Pulgar, você tem jogadores ali no meio, né? Além de todo o elenco vasto do Flamengo, né? Pode ter Michael, Gonçalo Plata, Bruno Henrique, o Pedro voltando, é uma loucura. O Cebolinha, é muita gente boa do meio pra frente. Então, o Flamengo, naturalmente, até por jogar no Maracanã, até por ter tropeçado nos últimos jogos, né? Vem de um empate em 0-0 contra o Vasco, e aí viu o Palmeiras assumir a liderança isolado, o Palmeiras vai jogar com o Bahia na rodada e pode disparar mais ainda, o Flamengo não quer deixar isso acontecer. O Flamengo é um time propositivo, vai jogar em casa, vai tentar ter a bola mais tempo para tentar agredir o Corinthians. E aí o Corinthians vai ter que ter uma disciplina tática muito grande, vai ter que ter uma capacidade de marcação.
A boa notícia, né, como sempre, é a manutenção do Hugo Souza no gol, porque se tem uma esperança do Corinthians não sofrer gols, ela reside justamente no Hugo Souza, né? Vocês viram o que aconteceu com o Racing, mesmo o Racing sendo muito ruim, com um jogador a mais, ainda teve algumas chances para marcar, mas o Hugo não deixa, o Hugo não deixa. É muito difícil fazer gol no Hugo. Então já começa nesse sentido. E se o Corinthians conseguir ainda numa escapada, né? Porque eu tenho que dizer que é numa escapada, né? Porque eu imagino o cenário do jogo com o Flamengo tendo a bola e o Corinthians especulando. Não estou dizendo que o Corinthians vai ficar lá atrás esperando para ser bombardeado, porque isso também seria suicídio. Mas assim, vai ser difícil o Flamengo não ter a bola pela qualidade que tem. E aí o Corinthians vai ter que ser muito inteligente quando roubar essa bola. Quando tiver essa possibilidade, seja numa bola parada, seja num contra-ataque, seja atacando o espaço, se é que o Flamengo vai oferecer esse espaço. Mas enfim, a gente tem que entender que a tendência é o Flamengo atacar o Corinthians. E atacando o Corinthians, pode ser que o Orlando construa um meio de campo muito mais reforçado. E aí sairia o Romero e entraria o José Martínez. Você teria o Ranielli abrindo o meio campo, com Carrilho, Martínez, Bidon e... É isso, né? Com dois atacantes, o Memphis e o Yuri. Ou ele faz como ele vem fazendo. Coloca o Romero e recua o Memphis. Como é contra o Flamengo fora de casa, eu não duvido dessa escalação mais recheada, mais reforçada. Muita gente está pedindo o Ranielli como zagueiro, como ele jogou no último jogo, né? Mas até para ter uma força no meio-campo, e ele joga como um zagueiro praticamente quando o time é atacado, fechando uma linha de 5 ali, eu acho que dá para manter esse sistema. Eu daria uma reforçadinha, eu colocaria Martínez, Carrilho, Bidon, essa galera no meio aí com dois atacantes, porque o Corinthians não vai ter a bola para construir. É muito raro que isso aconteça no jogo. Vai ter algum momento? Vai. Mas, assim, na totalidade do jogo, a tendência é o Flamengo atacar, é o Flamengo construir através do meio-campo. E o meio-campo mais combativo, mais marcador, fechando os espaços, eu acho que tem uma possibilidade aí do Corinthians poder, enfim, recuperar essa bola, construir ataques e marcar o Flamengo, que é o que precisa fazer. Né, marcar o Flamengo, porque se deixar o Flamengo jogar, a gente sabe que é difícil. O Flamengo deu uma osciladinha em termos de desempenho nos últimos jogos, né? Perdeu na Libertadores para o Central Córdoba, empatou agora com a LDU, fora de casa, é verdade. Empatou com o Vasco também, 0-0. Então, o Flamengo está tentando recuperar os seus melhores resultados. Nada melhor do que um clássico, um jogo grande como esse, com tanta visibilidade, às 4 da tarde, aquela coisa toda. E o Corinthians vai ter que segurar esse ímpeto, sem ainda o seu comandante. Mas já tem um ingrediente novo, porque quando a gente falava aqui contra o Racing, né, que eu falei, caramba, o que esses caras, parece que eles não querem a Sul-Americana, parece que os caras estão jogando a não jogar, aquela coisa toda, porque fica uma coisa meio à deriva, né, você não define o técnico, você não sabe para onde você vai, não dá para nem saber se os caras querem a Sul-Americana ou não chegou um técnico para dizer, não, eu quero essa competição, vamos focar, vamos lá, não sei o quê, não sabe, então os jogadores ficaram meio que jogando por eles, assim. Agora, já muda, tem um treinador que foi contratado, que estará no estádio, nos camarotes. Aí você passa um outro recado para o campo de jogo. E jogador, cara, ele se move dessa maneira. Peraí, o professor tá lá em cima. O professor tá nos vendo. Então é aquela coisa, a gente vai ver daqui a pouco até uma disposição um pouco maior. Por quê? Porque o vestibular recomeçou. E tá todo mundo querendo um espaço. Eu sei que tem algumas figuras ali que são titulares absolutos, né? O caso do Memphis, o caso do Yuri, o caso do Hugo. Ok, mas é chefe novo. É chefe novo, então mostrar serviço para o chefe novo faz, às vezes, o jogador, né, se dedicar um pouco mais. Então eu espero que tenha isso também no Maracanã, nesse domingo às 4 da tarde. E tem um outro detalhe, tem uma questão de tabela importante, porque estou falando aqui, né, que o Flamengo, né, Palmeiras, né, acabou vencendo vários jogos fora de casa, né, Fortaleza, Inter e tal, deu uma disparada, e aí o Flamengo tropeça contra o Vasco, então ele tá de olho nessa liderança. Mas vale lembrar que o Flamengo, que tem 11 pontos, ele pode ser encostado pelo Corinthians se o Corinthians vence o Flamengo, porque o Corinthians tem 7 pontos. Se o Corinthians vence, ele vai a 10, e ele cola no Flamengo, que tem 11. E ele impede o Flamengo de somar, né? Então, é um Corinthians que se mantém ali na parte de cima. O Fluminense também perdeu pro Botafogo, que estava ali, né, pleiteando as primeiras posições, e vai depender do que vai acontecer do jogo do Palmeiras também. Mas, vamos lá, se tiver uma combinação de resultados aí, daqui a pouco o Palmeiras tropeça e tal, e o Corinthians ganha do Flamengo, você cola lá em cima já. E aí, claro, né, muito cedo ainda, mas já é um Corinthians se mantendo por ali, chegando o Dorival agora para começar um trabalho.
Uma derrota vai deixar o Corinthians lá no meio da tabela, porque o campeonato recém começou, mas tem muita gente já se engalfinhando lá na parte de baixo. Então, tem uma condição de tabela que daqui a pouco pode ser desconsiderada, pode ser algo secundário, mas não é, não é. Se o Corinthians vence esse jogo, dá uma resposta muito boa no campeonato para dizer o que ele quer. E aí seria, no caso, ser protagonista. Não sei se ser campeão, G4, não sei, mas estaria no bolo. Então, vamos aguardar. Depois do jogo tem live aqui no canal, eu aguardo você e espero o seu comentário também a respeito do que vocês estão achando e de que time, né, o Orlando Ribeiro deve escalar. Será que o Ranieri baixa para zagueiro? Será que tem que ser Gustavo Henrique e no caso, o André Ramalho, né? Saindo o Félix Torres, tem que jogar com Romero, Memphis e Yuri ou dar uma reforçadinha mais no meio? Comenta aí. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima depois do jogo. Beleza? Valeu, até lá. Tchau. Ô Brum, Memphis Depay, simplesmente um jogador de 5 milhões por mês, que é um jogador acima da média aí alguém ligou de novo, hein? Que é um jogador, né, que inclusive colaborou para a demissão do Ramon Dias. Depois o Memphis Depay, depois do jogo contra o Fluminense, ele dá uma entrevista, rasga o verbo, fala que o time era espaçado, que o time não jogava de forma inteligente. Ele colaborou muito para a queda do Ramon. É um jogador de muita personalidade, jogador que ele gosta de falar, se impor, dispor as questões táticas do time. Enfim, ele é polêmico. E é o jogador, é a estrela do time, ganha 5 milhões por mês. Muita gente perguntou aqui, Brum, como é que você acha que vai ser a relação do Dorival com um jogador desse nível? Vou te falar assim da experiência que eu tive, né, com o Dorival no Santos, né? O Dorival, ele tem uma característica bem resiliente, tá? Então eu acredito que a priori ele não terá problema nenhum, mas se vir a acontecer por causa de personalidade forte de jogador, eu acredito que ele vai buscar o diálogo e vai buscar a reconciliação, Samir. Né? Ele nunca vai pro lado tipo assim, tá bom, por orgulho, então ele teve uma atitude que eu não aprovo e eu descarto esse atleta, sendo que ele dentro de campo resolve, por exemplo. O Dorival vai pensar no clube. Ele não tem essa vaidade de prejudicar o clube porque um atleta não tem uma conduta, de repente, de acordo com o que ele acha ideal. Eu vou falar do caso lá Neymar, né? Que a gente começou nosso papo aí falando lá daquela situação que lá na Granja Comari eu pude explicar para os alunos do Dorival o que aconteceu com o Neymar. Quando então, teve aquela... Explica então pra gente, Bruno, porque o Neymar, ele mandou o Dorival para aquele lugar, não foi? Foi isso que aconteceu ou não? Você pode explicar melhor. Eu apareço nesse vídeo, né? Eu apareço nesse vídeo, eu estava assim atrás do Neymar. Sempre as pessoas falam, eu vi passando aquele vídeo, você estava lá. Quando aconteceu aquela coisa de cabeça quente dentro do campo, Samir, nós, profissionais de futebol, é assim, para vocês entenderem, quem tem curiosidade. Ali dentro de campo, a gente se pega mesmo, irmão. Ali chega, dividida por cima. É isso que a gente tem que entender. O treinador, e o Dorival é ex-atleta profissional de futebol. Então, ele tem essa consciência que existe um calor do jogo. Então, quando acontece uma coisa assim menos favorável, a gente desconsidera, entendeu? Ou considera que era no calor do jogo, tá? Então, o que eu acredito nessa pergunta aí que você falou, desse atleta que tem personalidade muito forte? Que se por um acaso um dia acontecer alguma coisa, o Dorival, com muita resiliência, vai buscar o diálogo, a conversa, que foi o que aconteceu com o Neymar, né? Pouca gente sabe que, de fato, o Dorival fez as pazes com o Neymar, né? Ali, ele suspendeu o Neymar do jogo, o Neymar foi lá, pediu desculpas, acho que foi contra o Guarani. E vocês ficaram, a liderança do grupo ficou do lado do Dorival Júnior. Nós ficamos do lado do Santos, Samir. O que é o lado do Santos? É o Neymar respeitar a hierarquia, né? O que ele fez, de fato, com humildade, reconheceu o erro dele, pediu perdão e junto ao Dorival, que a gente tinha entrada com ele, e a gente incentivava ele, professor, inclui o menino, a gente precisa dele, ele joga demais, ele está aprendendo, a gente vai orientá-lo, a gente vai cuidar dele, né? Que foi um pedido que o Dorival fez para mim.
Falou, Bruno, cuida do Neymar. Eu sei que o Neymar vai para sua casa. Eu sei que vocês vão para a igreja juntos. Entendeu? Cuida do Neymar e do Ganso. Ele pediu para cuidar do Neymar e do Ganso na época. E eu fiz isso por um bom tempo, sabe, Samir? Conversava com ele, né? Às vezes o Neymar chorava, que ele era pequeno demais, assim, muito magrinho. E ele também tem. Nós atletas, nós temos problemas pessoais também. Às vezes o Neymar estava triste com uma situação mais pessoal, né? Assim, de questão familiar, e a gente dava conselho, tá? E ele foi ali vencendo e cresceu e se tornou esse gigante, né? Do futebol mundial. E aí, naquele caso, mesmo tendo toda essa questão e o vestiário ter ficado quente na ocasião, quando o nosso treinador de goleiros não admitiu aquela atitude do Neymar e foi cobrado do Neymar na hora que ele se retratasse, o Dorival, você viu que ele manteve um equilíbrio emocional, sabe? E ele conseguiu contornar. Só que aí o que aconteceu? Ele deu mais uma punição para o Neymar contra o Corinthians. Inclusive, eu joguei esse jogo, marquei o Jorge Henrique na época. Foi um jogo na, na Vila Belmiro. Quanto mais eu bati no Jorge Henrique, mais para cima ele vinha, Samir. Meu Deus do céu. E ele batia em mim também, Samir. O menino batia em mim. Eu Jorge nunca vi um Henrique. extremo, um ponta que batia tanto. Eu joguei adaptado na lateral esse jogo. E aí, mas é aquilo, bateu ali do jogo, depois acabou de se abrir, troca a camisa, acabou. E então eu acredito muito que o Dorival ele vai por essa linha do diálogo. E aí a gente sabe o final da história, né? Não foi o Neymar que tirou o Dorival do Santos. E nem foi assim a diretoria, no caso assim, a diretoria se posicionou, né, hierarquicamente. Eles têm uma autonomia maior do que o treinador, exigiu, né, que o Neymar jogasse aquele jogo, o Dorival bateu o pé, personalidade forte, e aí, no caso, ele optou mesmo por seguir o caminho dele, uma vez que na cabeça dele ele me disse que ele perderia a autonomia que um treinador precisa ter mediante os seus atletas, para ter tomado a decisão que ele quiser, porque ele ali é a autoridade máxima, né? O chefe, é o comandante, é o mestre, né? E pronto, infelizmente não aconteceu como a gente queria, que era o Dorival continuar junto com o Neymar, mas depois se perdoaram, né? São amigos, e assim a vida deve ser, né, Samir? Todos nós somos Sim. seres humanos, erramos, e a gente procura não errar mais, e a gente procura reconciliação para a gente viver uma vida tranquila e feliz. E eu vou te falar uma coisa, Samir, eu vou dar um recado agora para os jogadores do Corinthians, que eu sei que eles assistem o seu programa. É, você, atleta do Corinthians, saiba que o Dorival valoriza muito o ser humano, o caráter do atleta, a postura, o comportamento do atleta. Vou te contar um episódio do Dorival. É, eu tinha sido emprestado pelo Santos do Figueirense, e aí, quando o Vanderlei saiu do Santos, o Dorival assumiu, eu retornei para o Santos. E nesse retorno, Samir, retornam muitos atletas que estão emprestados dos clubes, emprestados aos clubes. Então, não tem ali só 30 atletas, vem 50, 60. E a gente fica naquela expectativa, quem que vai ser aproveitado para a temporada, quem que vai ter um contrato rescindido, quem que vai ser emprestado. E daqui a pouco alguém me chama e fala assim, o Dorival quer falar contigo. E eu fui um atleta que, durante a minha carreira, eu não tinha um empresário que me representasse. Eu mesmo fazia os meus contratos, eu mesmo cuidava da minha carreira, né? Então, quando ele me chamou, eu falei, pô, o Dorival vai me agradecer, vai falar, Bruno, muito obrigado, a gente não vai contar contigo. Só que quando eu cheguei na sala dele, ele falou, Bruno, senta aí. Eu falei, oi, professor, pode falar. Aí ele falou, Bruno, quando eu chego em um clube, primeira coisa que eu faço, eu vou no porteiro, eu vou no pessoal da limpeza, eu vou no pessoal da cozinha, eu pergunto para os fisioterapeutas, eu faço ali uma pesquisa para saber quem é quem. E eu quero te falar uma coisa, Bruno. Eu nem sei por que que o Santos te emprestou. Porque você é amado nesse clube. Inclusive o presidente gosta de você, o Marcelo Teixeira. E eu não sei por que que não contaram contigo, né, o treinador anterior.
Aí, mas eu quero contar com você, porque eu sei que você tem influência sobre o Neymar, sobre o Ganso, né? Na época, o Robinho voltou e o Santos fez aquele timaço. E ali eu exerci uma liderança que foi identificada pelo Dorival, sobre o meu comportamento dentro do clube, não só com relação aos atletas, mas também com os colaboradores. Ele falou: Brum, eu fiquei sabendo que você vai lá no Sabuó, numa comunidade, orar lá na casa do garçom, do Luiz. Eu fiquei sabendo que você faz um trabalho social aqui no Jabaquara. Eu fiquei sabendo que você faz isso. Eu quero fazer com você. Né? O Dorival é uma pessoa muito humanizada, gosta muito de ajudar as pessoas também, se envolve com o trabalho social, tem esse comprometimento com o estilo de vida dele. Então, eu acho que ele vai agregar muito valor ao Corinthians, Samir. Isso eu estou falando para as pessoas que não conhecem esse lado do Dorival Júnior, esse lado ser humano, pessoa. Você sabe disso, Samir. O Dorival sempre te respeitou muito, né? Eu tenho certeza que ele deve ter feito um contato contigo pelo peso que você tem como jornalista, né? Para te dar esse furo que ele estava indo para o Corinthians. Tenho certeza disso, Samir. Em respeito a você, né? O que você representa também, esse trabalho que você faz, informando quem ama o futebol e principalmente o torcedor corintiano, que você tem essa identificação. Então, é, o Corinthians está ganhando muito, porque não está ganhando só um treinador, está ganhando uma pessoa que se importa com o ser humano. Então, eu tenho a certeza que o Corinthians vai dar uma grande arrancada aí com o Dorival. O Bruno, o pessoal está perguntando quem é a galera do Sabuó. É uma comunidade que tem em Santos, né? E é importante o Bruno estar falando dessa humanidade aí do Dorival, porque o Corinthians tem jogadores hoje que estão escanteados. E quando o Bruno tá aí, pode falar melhor do que eu, quando troca de treinador, tudo muda. Por exemplo, Exatamente. o Corinthians tem um jogador hoje que é o quarto reserva da lateral esquerda, que custa R$ 600 mil por mês e jogou 2 partidas pelo Corinthians. Teve ali as 2 cirurgias, teve os seus problemas, e por falta, né, enfim, a comissão técnica não gostava dele, a antiga comissão técnica, tá arriscado que é o Palácios, por exemplo, reaparecer. Se ele pega o Bruno lá, que voltou de um empréstimo do Figueirense, e fala, ó, vou contar contigo, ainda mais um jogador que tá ali no elenco, né, Bruno, que tá afastado, é o quarto reserva da lateral, e o pior, é um quarto reserva que ganha bem e que ainda não foi testado. Então a gente... Isso que eu acho legal do Dorival, Samir. Antes do Dorival testar o Palácios é muito grande, segundo o que o Bruno tá... Muito grande, Samir. Por que um time grande tem que contratar um treinador de seleção, um treinador de time grande? Para o jogador respeitar. Eu sempre falo Entendeu? isso. Porque senão os caras trepam, irmão. Entendeu? Pode até começar bem. Você que é jogador, por isso que eu falo aqui, o pessoal às vezes, uma das minhas maiores audiências é pós-jogo, porque eu, modéstia à parte, eu gosto de analisar a tática e o público percebe. O cara fala, Samir, eu gosto do seu canal por causa das suas análises de jogo. E por quê? Por essas amizades que eu tenho, igual do Bruno, vários amigos aí jogadores. Os meus, não vou falar de sorte que Deus é bom, né? Os meus amigos ex-atletas, né, os caras têm visão de jogo assim maravilhosa. Eu aprendi muito no jantar, no almoço, no café, e isso é importante. Então, agora o Bruno que jogou, ele pode falar muito melhor do que eu essa questão. Jogador não respeita os caras, não é, Bruno? O Corinthians queria Fernando Lázaro, ficou com o jogador jovem, e eu vivia falando, o Corinthians precisa de um treinador que olhe o elenco de cima para baixo, não de baixo para cima. Perfeito. Então isso é importante, porque é importante você ter reverência ao seu mestre, né? Então, quando você tem alguém que tem propriedade, que tem know-how, claro que você vai dar mais ouvidos, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um casamento muito bom aí, Dorival e Corinthians.